O calendário litúrgico católico reserva o domingo seguinte, imediatamente a Pentecostes, a celebração na solenidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade está no contexto dos três grandes mistérios que se referem à fé cristã. O primeiro grande mistério é o mistério da encarnação, que se refere ao fato de o Filho de Deus se fazer humano e nós celebramos no Natal. O segundo grande mistério da fé é o mistério da redenção, o plano de salvação de Deus para com a humanidade, que nós celebramos na Páscoa. E o mistério por excelência é o mistério da Santíssima Trindade, que diz respeito à vida interior de Deus mesmo. Então, o objetivo da Igreja, um dos objetivos da Igreja com essa solenidade da Santíssima Trindade, é nos dar a oportunidade de realizar na nossa vida isso que o Salmo de hoje nos propõe. Nós louvarmos a Deus, nós honrarmos a Deus e nós glorificarmos a Deus. E nós podemos fazer esse tríplice movimento, pelo menos em três dimensões. Nós podemos louvar a Deus através da liturgia, nós podemos honrar a Deus de forma cósmica, a Trindade presente na criação, e nós podemos e devemos glorificar a Deus existencialmente com a nossa vida. De fato, na liturgia, nós podemos glorificar a Deus, porque toda liturgia é trinitária. Nós podemos glorificar o Deus unitrino através da liturgia. Toda liturgia, então, expressa uma estrutura trinitária. Tudo que é feito na liturgia, e o ápice da liturgia é a missa. Algumas pessoas pensam que a liturgia se resume ou se reduz à missa, e não é assim. Todos os sacramentos são liturgia. Então, toda vez que nós celebramos os sacramentos, nós podemos louvar a Trindade, porque todos os sacramentos, ou seja, toda a liturgia da Igreja, possui uma estrutura trinitária. Se nós observarmos bem, todas as orações da missa são dirigidas ao Pai através do Filho, na força do Espírito Santo. Na hora da consagração, o padre ou o bispo vão dirigir a Deus Pai um pedido de que o Pai envie o Espírito para transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Jesus. Portanto, tudo que é feito na liturgia é uma expressão trinitária. O Deus único que se manifesta em três pessoas. E na liturgia nós podemos perceber que Deus é uma comunidade. As três pessoas divinas formam uma comunidade, porque elas formam comunhão. Elas se comunicam entre si de forma tão perfeita que formam uma perfeita comunidade. A Santíssima Trindade é a melhor comunidade. E é a melhor comunidade exatamente por isso, porque elas estão inteiramente em comunhão entre as três. O que uma quer, as demais também quer. O desejo de uma das pessoas é também o desejo das outras duas. E aí nós percebemos que a Santíssima Trindade se torna modelo para as nossas comunidades. As comunidades humanas, por nós sermos criaturas, sermos imperfeitos, não são comunidades perfeitas, mas nós devemos buscar a perfeição até onde isso é possível. E o que nós percebemos também na liturgia é o fato de nos perguntarmos: por que Deus é uma trindade? É uma pergunta intrigante. É assim porque na trindade, em Deus, não há nem excesso e nem carência. Se fosse uma única pessoa divina, seria uma carência, seria uma pessoa solitária, ela não teria ninguém com quem dialogar. Se fossem duas pessoas, seriam duas solidões, uma diante da outra, sem ter nada em comum entre si. Mas a terceira pessoa, que procede do Pai e do Filho, que é o Espírito Santo, ela forma a perfeição. Ela supera tanto a solidão do um quanto a exclusão do dois,
e forma a comunhão da terceira pessoa. Uma quarta pessoa em Deus seria um excesso. Todos os nossos problemas humanos são decorrentes ou de um excesso ou de uma carência. Mas em Deus não há nem excesso nem carência. A Trindade é a perfeição. A Trindade é a comunidade que supera tanto o excesso quanto a carência. E nós devemos nos inspirar e buscar na Trindade forças para fazer com que as nossas comunidades cristãs e a comunidade que é toda a humanidade, nós possamos também superar todos os nossos excessos, todas as nossas carências. Também nós podemos honrar a Trindade na criação. Todo o cosmos expressa a Trindade, expressa o equilíbrio. Se nós olharmos em escala astronômica, da astronomia, nós vamos perceber a Trindade presente na criação. A estrutura trinitária se faz presente na criação. Se nós olharmos para o sistema solar, a nossa estrela, o Sol, com os planetas girando em torno, é um estado de equilíbrio perfeito. É uma expressão da Trindade. A Terra só possibilita a vida, e a vida humana, sobretudo na Terra, porque a Terra está na distância correta em relação ao Sol. Se ela estivesse um pouco mais perto, como Mercúrio e Vênus, seria muito quente, inviabilizaria a vida humana. Se estivesse um pouco mais distante do Sol, como Marte, seria muito frio. Em Marte a temperatura é muito fria para suportar a vida humana. Isso é uma expressão da Trindade. E a Trindade se expressa na natureza, deve ser respeitada. Nós devemos honrar a face trinitária de Deus que se manifesta na natureza. Por isso, toda vez que nós agredimos a natureza, nós estamos agredindo a própria Trindade. Nós estamos desrespeitando essa estrutura trinitária presente na natureza. Dos seres que habitam a Terra, o ser humano é o único que pode alterar o estado de equilíbrio. Nós interferimos na natureza e desrespeitamos a face trinitária de Deus. Nós rompemos com o equilíbrio. Nós produzimos excessos, nós produzimos carências. É o que nós podemos ver, por exemplo, na atual devastação do meio ambiente. A Amazônia, por exemplo, com a qual nós lidamos no Brasil. É preciso respeitar esse equilíbrio. Toda vez que nós interferimos na natureza, produzindo ou excessos ou carências, isso significa um desrespeito à própria Trindade Santa, que é presença na própria natureza e cuja estrutura mantém a natureza em equilíbrio. E nós chegamos então ao convite que nos faz o Salmo também e as leituras a glorificarmos a Deus com as nossas vidas. Fazer com que as nossas vidas expressem a Trindade. Porque o ser humano é um ser trinitário. Nós fazemos parte da criação. Se a criação é trinitária, nós também o somos. E o ser humano é capaz de, com suas atitudes, glorificar ao Deus uno e trino. Para isso, nós precisamos viver de forma trinitária. E como é que nós podemos viver de forma trinitária? Viver segundo o Pai. O Pai é aquele que gera a vida e que cuida dela com carinho. Nós precisamos entender isso. Toda vez que nós somos capazes de produzir vida e cuidar dessa vida com carinho, e a ética do cuidado da vida é uma das questões chaves da ética da pregação do Papa Francisco. Ele sempre insiste que nós somos cuidadores uns dos outros. Nós geramos vida, nós comunicamos vida, a vida que nós recebemos da Trindade, compartilhamos com os outros e cuidamos dessa vida. Nesse momento de pandemia, isso é muito importante. Viver trinitariamente, viver em comunhão, sermos capazes de cuidar da vida, da nossa vida
e ajudar a cuidar da vida dos outros. Isso é o elemento paterno da Trindade. Também viver segundo o Filho. O Filho é aquele que acolhe a vida que o Pai lhe oferece, acolhe essa vida, valoriza essa vida e defende essa vida em todas as dimensões. É um desafio também para nós isso. Acolhermos a vida que Deus nos dá, mas valorizarmos essa vida em todas as dimensões. E, finalmente, nós podemos completar a vida trinitária em nós, segundo o Espírito Santo. O Espírito é aquele que procede do Pai e do Filho, é aquele que une a pessoa do Pai à pessoa do Filho. E o Espírito Santo, então, é aquele que cria pontes. Viver segundo o Espírito, fechando a questão trinitária, vivendo trinitariamente, é nós nos esforçarmos para criar laços entre as pessoas, aproximar as pessoas, não criar barreiras ou muros entre elas. Esse é o desafio para nós. A liturgia da solenidade da Santíssima Trindade, entre tantos outros ensinamentos, entre tantos outros convites, nos convida a isso, a louvar a Deus, a honrar a Deus, a glorificar a Deus, ao Deus uno e ao Deus trino, o único Deus que é a comunidade, é a mais perfeita de todas as comunidades. Que a graça de Deus, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo iluminem nossa inteligência e fortaleçam a nossa vontade para que nós possamos, de fato, nós possamos louvar a Deus, nós possamos honrar a Deus e nós possamos glorificar a Deus. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.